Olá, meus amigos, tudo bem? Neste artigo, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um tema que é muito falado, porém pouco compreendido, que é a espiritualidade. Venho notando que ainda hoje existem muitas pessoas que têm dúvidas em relação ao que é espiritualidade e sobre como elas podem fazer para desenvolverem sua espiritualidade no dia a dia. Pensando nisso, eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre esse tema, a fim de que isso possa lhes ajudar a trazer uma melhor compreensão sobre o assunto. No início do meu despertar, eu também tinha muitas dúvidas em relação ao que era espiritualidade. Como cresci numa família um pouco ligada a questões de Umbanda e Espiritismo, eu sempre achei que a espiritualidade tinha a ver com você ter alguma religião ou algum contato com espíritos. Com o passar do tempo, essa minha visão mudou e hoje eu vejo a espiritualidade de forma bastante diferente. Hoje eu entendo que espiritualidade é simplesmente a realização do espírito na matéria. Isso ocorre quando você se volta para dentro de você e passa então a se reconectar com aquilo que chamamos de espírito ou eu superior. Espírito, alma, essência, Deus, fonte, eu superior, universo, são muitos os nomes dados para representar a mesma coisa. Por isso, o importante aqui não é nos apegarmos aos nomes, mas sim ao entendimento de que, para vivermos a espiritualidade no nosso dia a dia, precisamos primeiro estabelecer uma conexão mais direta com a nossa essência, com esse nosso eu verdadeiro que existe dentro de nós. Um segundo ponto que também nos ajuda a praticarmos ainda mais nossa espiritualidade é passarmos a desenvolver um certo tipo de consciência que nos permita entender que a vida não termina aqui na matéria, mas sim que ela vai além de tudo isso. Somente quando passamos a ter um pleno entendimento de que nada nesse mundo é real e sim transitório, é que então passamos a atingir um nível considerável de evolução espiritual, mesmo estando aqui na matéria. Nesse nível de consciência, a pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, que ainda assim ela não terá qualquer tipo de apego ou dependência emocional em relação àquilo. A essa altura, o desapego para essa pessoa já se tornou algo natural. Ela já entendeu como funciona o jogo aqui na matéria, logo, ela se torna livre de qualquer limitação imposta por essa realidade. Isso é você ter uma consciência espiritual. Isso é você viver a espiritualidade na prática. Isso é você estar no mundo e não ser do mundo, como o próprio Cristo mencionou. O terceiro ponto, que também é importante de ser mencionado, é que a espiritualidade está muito além de você ter ou não uma religião. Essa é uma questão que ainda intriga muitas pessoas. Será que eu preciso ter ou não uma religião para poder praticar minha espiritualidade? Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas foram ensinadas a acreditarem que a espiritualidade só estava restrita a templos religiosos ou determinadas organizações específicas. E com isso, as pessoas começaram a depositar muito do seu poder no externo, o que acabou facilitando para que perdêssemos essa conexão divina com nós mesmos. Eu lhe digo agora que a espiritualidade não fica restrita a você ter ou não uma religião. Espiritualidade não é você ser vegetariano ou ser vegano. Espiritualidade não se restringe a você usar correntes no pescoço ou se vestir de branco. Nada contra quem se atenha a essas práticas, porém não é disso que estamos tratando aqui. Entenda que a espiritualidade é, acima de tudo, você reconhecer o ser divino que existe dentro de você. Ser espiritual é quando você volta sua atenção para dentro de você e para de ficar dando tanta atenção para o externo. É quando você sai de todas as ilusões e começa então a viver de acordo com a verdade do seu espírito, com a verdade da sua alma. Esta é a verdadeira espiritualidade a ser praticada em nossa vida. Porém, eu lhe pergunto, quantos de nós praticamos esse tipo de espiritualidade? Quantos de vocês vivem e expressam a verdade de vocês no dia a dia? Quantos de vocês honram a verdade de vocês, independentemente do que os outros falem ou pensem sobre vocês? Quantos de vocês fazem aquilo que vocês querem fazer ao invés daquilo que acreditam que devem fazer? Saiba que quando não estamos conectados com nossa verdade, isso facilita para que venhamos a desenvolver certos tipos de bloqueios em nossa vida como uma forma de nos alertar
sobre essa nossa total falta de conexão com nós mesmos. Sem falar que isso também é uma das causas principais de muitos dos casos de depressão em nosso mundo. O que é a depressão, se não a falta de conexão com quem você é e do que você deveria estar fazendo? Você por acaso já sentiu que sua vida não faz sentido? Por acaso já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado de muitas pessoas? Já te bateu de repente aquele sentimento de solidão sem qualquer motivo aparente? Se a sua resposta foi sim para algumas dessas perguntas, então saiba que isso é um sinal claro te mostrando o quanto você está desconectado ou desalinhado de quem você é. Voltar a estabelecer conexão com esse seu eu verdadeiro é o primeiro passo para que você comece a viver a sua espiritualidade no dia a dia. Quando você decide finalmente voltar a se reconectar com sua espiritualidade, você passa então a se sentir muito mais conectado com tudo à sua volta. De repente, as sincronicidades começam a acontecer na sua vida. Você passa a se sentir inteiro novamente. Você começa a se sentir realizado em tudo o que faz. Você se sente feliz, se sente alegre, você sente que você é um instrumento de uma força muito maior. Você entende que a sua vida tem um propósito e você passa a ver novamente um sentido na sua vida. Com isso, você passa a não se sentir mais separado e nem sozinho. Quando a gente se sente separado, é inevitável que a gente acabe experimentando o sentimento de solidão. A solidão nasce dessa ideia de separação. Essa ideia é criada e sustentada pelo nosso ego como uma tentativa de nos manter desconectados do mundo e de nós mesmos. Por isso, a melhor forma para se combater esse sentimento de solidão imposto pelo nosso ego é começarmos a voltar a estabelecer uma conexão com a nossa espiritualidade. E para se fazer isso, existem várias técnicas. Algumas delas eu menciono num outro artigo que escrevi chamado, abre aspas, 5 passos para viver a espiritualidade no dia a dia, fecha aspas. Deixa eu fazer aqui um comentário com vocês. Eu vou ler este artigo também, tá? Hoje sobe esse vídeo, daqui a alguns dias vai subir esse com essas 5, né, com esses 5 passos também do Thailand, para poder trabalhar, né, viver a espiritualidade no dia a dia. Nesse artigo eu falo detalhadamente sobre todos esses passos e explico de maneira simples como você pode aplicá-los na sua vida. Depois dá uma passadinha lá e dá uma conferida. Enfim, meus amigos, espiritualidade é simplesmente isso. Ela é a reconexão com o divino dentro de nós. Espiritualidade é vocês reconhecerem com humildade e alegria as qualidades únicas que só vocês têm. Não queiram ser algo que vocês não são. Não queiram fazer coisas que vão contra a sua vontade. Honre sempre a sua verdade, independentemente do que for. Expresse sempre suas opiniões de forma clara e firme. Não tente agradar os outros. Seja sempre você mesmo. Se você mesmo é belo, ser você mesmo é belo, é lindo de se ver. Você é único, saiba disso. Não existe, jamais existirá alguém como você em todo o universo. Todos nós somos únicos, com potencialidades e qualidades únicas, com personalidades únicas, com histórias únicas, mas todos, sem exceção, estamos aqui para crescer e para evoluir, visando sempre a nossa expansão. Por isso, reconheça e aceite a sua divindade interior, pois é nisso que está a sua espiritualidade. Por isso eu digo que espiritualidade está muito além de você ter ou não uma religião, pois a verdadeira espiritualidade já existe dentro de você. Essa é a verdadeira espiritualidade que tantos falam e é justamente essa espiritualidade que eu convido a você praticar mais a partir de hoje. Espero poder ter lhe ajudado de alguma forma com esta mensagem. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que você achou deste artigo e aproveite também para compartilhar esta informação com outras pessoas. Todo ato de ajuda gera um efeito multiplicador. Um forte abraço e até mais. Thailand Magalhães. Vocês vão ter aqui na descrição o link desse artigo, né? Quem quiser já ler os 5 passos, nesse artigo aqui tem lá o link também dos 5 passos, mas eu vou fazer aqui. Eu gosto muito dos textos desse menino. Acho bacana a forma como ele aborda. Eu costumo dizer que espiritualidade é o dia a dia, né? As pessoas acabam colocando, né, acabam, como que eu posso dizer,
Não fizeram a imagem de Deus distante de nós, como se ele fosse uma criatura que está lá sentada num trono horroroso, com um cajado na mão, castigando todo mundo, uma coisa altamente distante de ser, né? É intocável, isso que eu quero dizer. A espiritualidade fizeram a mesma coisa. E espiritualidade é todos os dias. Quando a gente acorda todos os dias, gratidão, isso é espiritualidade. Quando a gente contempla o céu, esteja ele chuvoso, ensolarado, nublado, você fala, que dia lindo, isso é espiritualidade. Quando você olha para a pessoa e deseja um bom dia para ela, isso é espiritualidade. Quando você acolhe alguém, isso é espiritualidade. Quando você é você, isso é espiritualidade. Espiritualidade aqui, ó, é toda hora, é todo instante. A grande questão é que fizeram as pessoas confundirem espiritualidade e religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Nem todo religioso é espiritualizado. Mas eu diria que, na verdade, uma pessoa espiritualizada não tem religião. Porque ela tem uma visão, né, e um entendimento do que é religião. Prisão, se é que vocês me entendem. Espiritualidade é você acessar o seu eu superior, o seu Cristo pessoal, o seu divino. É você entender que você, assim como tantos seres maravilhosos que aqui estiveram, outros nem estiveram, mas que a gente tem conhecimento, seres, né, mestres ascensos, seres de elevada envergadura espiritual, também passaram pelo seu processo, e esses seres nos dizem que nós somos tão divinos quanto eles, porque somos frutos da mesma fonte. Acessar esse entendimento é espiritualidade. O que a religião faz? Você é pecador. Você merece arder no mármorezinho do inferno. É isso? Vamos lá. Eu diria que a maioria das religiões, eu não posso falar de todas porque eu não conheço todas, né? Vou me corrigir aqui. Mas muitas delas fazem isso. A espiritualidade diz justamente o contrário. A espiritualidade vai exatamente na onda contrária, vai no oposto. Quando se diz religião, se diz religare. E já há muito tempo eu falo religare o quê? Se eu jamais me desliguei de Deus. Eu posso ter me afastado em algum momento, mas eu nunca me desliguei, eu não tenho que me religar. Talvez eu tenha que me religar a mim. Da fonte eu jamais me desliguei. Aliás, nem de mim eu me desliguei, eu também me afastei. Só que quando a gente entende que o movimento é para dentro, o caminho sem volta. Que belezura! E que jornada essa de si, né? De se voltar para dentro. Quantas descobertas, quantas surpresas, né? Quantas situações incríveis, inesperadas, surpreendentes a gente enfrenta ao longo do caminho quando a gente se coloca nessa jornada de espiritualidade, né, gente? Esse texto aqui do Thailand é um texto, né, bem encorpado, é um texto extenso, mas que traz, né, no final um resumo daquilo que ele, obviamente, acredita ser espiritualidade. Eu concordo com muito do que ele fala aqui, né? Espiritualidade é simplesmente a realização do espírito na matéria. E isso ocorre quando você se volta para dentro de você e passa então a reconectar com aquilo que chamamos de espírito ou eu superior. É interessante essa questão da reconexão com o eu superior, e quando você entende isso, você também tem uma visão, uma compreensão melhor da questão da sobrevivência da vida além desta vida, né? Que é o segundo ponto.
Passamos a desenvolver um certo tipo de consciência que nos permite entender que a vida não termina na matéria. Impossível dissociar, né? Dissociar? Acho que é. Se eu falei errado, vocês me desculpem. Espiritualidade da permanência, né? Da vida além da matéria. Porque isso é espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E não o contrário, como nos foi ensinado, né, durante muito tempo. Nós somos seres humanos, né, nós somos seres que possuímos uma alma. Não, não. Nós somos uma alma que possui um corpo. É diferente. E esse corpo um dia tem fim, a alma permanece. Então você entende que tudo é transitório aqui, mas que a alma permanece. Então isso nos leva a trabalhar o quê? O desapego. Tudo que nós temos hoje, na verdade, nós não temos. Não nos pertence, nós estamos usufruindo. Nem a gente é daqui, né? Nem esse corpo, porque a gente um dia vai deixar. Mesmo com as questões de transição planetária, vão acontecer uma série de modificações, inclusive na questão física, né, material. Então, quando você realmente se espiritualiza, você entende que você é o fractal de uma versão superior de alma, você entende que a vida é muito mais abrangente do que esse momento que nós vivemos, e também que, independentemente, como eu falei da questão da religião, não importa se você é religioso ou não, isso não faz a menor diferença. Eu já cansei de dizer e vou falar mais uma vez, tem gente que bota uma Bíblia debaixo do braço, tem tudo na ponta da língua, ou o Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro, né, proveniente das religiões, ó, tudo na ponta da língua, mas no dia a dia faz a vida dos cidadãos é dose, hein? Vai, Dilma, cidadãos, né, dos companheiros, dos amigos, dos familiares, um verdadeiro inferno. Oi? É isso mesmo? Ou seja, veste o personagem do religioso, mas em essência não vive a espiritualidade. Eu achei interessante aqui um trecho. Espiritualidade não é sobre você ser vegetariano ou vegano, não se restringe a você usar correntes no pescoço ou usar branco, e nada contra quem se atém a essas práticas, porém não é disso que estamos falando aqui. E aí eu vou tocar num ponto aqui, porque tem muita gente que acha que ser espiritualizado é não comer carne, e me desculpe aqui quem se ofender com isso, não é para ofender. Mas esse negócio de ficar pregando, querendo doutrinar todo mundo nessa questão da carne, gente, respeita. Assim como vocês querem respeito, respeite a opinião dos outros. Essa questão de comer carne, gente, isso é um processo de cada um. Esses dias eu assisti um vídeo aquele menino doido, aquele biólogo que é engraçadíssimo. Rasmussen. Como é que é o nome dele, gente? Richard Rasmussen. Mas ele falando, né, sobre essa questão, porque ele foi numa fazenda de criação de suínos, e a menina estava sendo massacrada, né, uma das proprietárias, estava sendo massacrada pela turma, né, pelos veganos e tal, por conta daquilo. Mas ele fez um vídeo, assim, explicando uma série de questões, mesmo das questões, né, do agro, do cultivo e da própria questão animal. Ele falou uma coisa que o Vital já falou várias vezes e eu achei fantástico. Ele falou assim, esses animais têm uma função. E eles vieram para cá com essa função. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que é muito chata mesmo, e quer ficar pregando pro outro que eu tenho que parar de comer carne. Se todo problema do mundo fosse parar de comer carne, o mundo ia ser a coisa mais fácil do mundo de resolver. Agora, ninguém percebe o que está por trás deste movimento,
Quem foi que inventou isso? Vocês já pararam para pensar ao invés de mergulhar de cabeça nisso? Eu já atendi pessoas que tiveram problemas de saúde seríssimos porque pararam de ingerir proteína. Ah, mas tem a outra proteína. Gente, cada organismo funciona de uma forma. Se funciona para você, você é vegano, é vegetariano e tá feliz, maravilha! Para você. Se o amiguinho do lado, papai, mamãe, o titio, o vovô não querem parar, respeita. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com respeito. No dia que eu achar que eu devo parar, eu vou parar. Entende? Então, menos. E outra coisa que eu vou falar aqui agora. Eu vejo um monte de gente que fica horrorizado quando acontecem coisas com animais, mas não fica horrorizado quando acontecem certas coisas com seres humanos. Não consigo entender essa conta. Respeito é por todos os reinos. Todos os reinos. Deixar essa reflexãozinha básica aqui. E nem adianta vir buzinar. Nem adianta vir buzinar. Então essa questão de ser espiritualizado não tem relação alguma com religião. E isso é interessante como a gente vai vendo desmoronar diante dos nossos olhos muitos conceitos, muitos dogmas, muitas crenças, quando a gente realmente entende que nós somos esses seres divinos que esse texto está falando, e tantos outros que já foram lidos. E como o modus operandi do sistema, através do medo, perde força quando você olha para o espelho e fala, meu, eu sou um com o todo, eu sou um com a fonte, eu sou Deus em ação. Eu acendo a minha luz e não permito que ninguém apague. Por que eles têm tanto medo das pessoas? Por que eles têm tanto medo da humanidade? Porque eles sabem a potência de luz que a humanidade é. Quando você sai de todas as ilusões e começa então a viver de acordo com a verdade do seu espírito, com a verdade da sua alma, esta é a verdadeira espiritualidade. Porque para ser você mesmo, você paga um precinho alto. Nem todo mundo está disposto a pagar. Nem todo mundo. Mas é isso que valida a tua espiritualidade. Não adianta você vir aqui, não adianta eu vir aqui vestir uma personagem, né? Inclusive até com essa questão aí, voltando à questão do veganismo e tal. Eu poderia vir aqui, eu sou vegana, eu sou, né? Imagina, pelo amor de Deus, meu pai. Só para dizer que eu sou espiritualizado. Não, eu não sou. Eu não sou mesmo. Até porque eu já ouvi algumas críticas nesse sentido. Mas como eu disse, é a minha forma de ver, entender e viver. Então isso não tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo. Então, você ser o que você é, exige de você postura, coragem, posicionamento. E nem todo mundo quer pagar esse preço. Mas eu digo para vocês que vale a pena, com certeza. Quantos de vocês vivem e expressam a verdade de vocês? Honram a verdade de vocês, independentemente do que os outros falem ou pensem? Quantos de vocês fazem aquilo que vocês querem, ao invés daquilo que acreditam que devem fazer? Essas 3 perguntas são fundamentais. Percebam que espiritualidade, só para ser bem repetitiva, nada mais é do que ser você mesmo. Porque é a sua essência. Quando você é você mesmo, você está vivendo a essência. Que é tudo aquilo do qual eles quiseram nos desconectar. E a essência humana é divina. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O que é a depressão se não a falta de conexão com quem você é e o que você deveria estar fazendo?
Depressão é a falta de si mesmo. É quando você permite que o mundo inteiro te deprima, te pressione, a ponto de você não saber o que você é, não saber quem você é, não saber o que você quer. Então você abre campo para que fatores externos ajam por você. É como se você, usar até uma expressão, como se você sumisse de você mesmo. É preciso tomar posse de si. E não permitir que esses fatores te usurpem, tomem posse de você. Voltar a estabelecer conexão com seu eu verdadeiro é o primeiro passo para que você comece a viver sua espiritualidade no dia a dia. E quando você decide finalmente voltar a se reconectar com sua espiritualidade, você passa então a se sentir muito mais conectado com tudo à sua volta. E é aí que passam a acontecer as sincronicidades, que é uma coisa assim absurda. Tem horas que você fala assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando eu comecei esse processo mais intenso de espiritualidade, menino, a coisa das horas iguais, gente, aquilo era um absurdo. Eu vivia consultando, né, o que eram aquelas horas iguais, até que eu falei, não dava pra viver desse jeito também, neurótica, né, olhando o que são todas as horas iguais. E um dia me cai no colo um vídeo da Tribo das Estrelas, e eles falando, né, quando você vir horas iguais, lembre no que você estava pensando, se há algum questionamento, porque é uma resposta do universo, e eu achei esse entendimento fantástico. Então vai ter aí um outro vídeo, tá? 5 passos para viver a espiritualidade no dia a dia, também muito bacana, para complementar esse vídeo. Mas basicamente, né, espiritualidade é a reconexão com o divino dentro de nós. É vocês reconhecerem com humildade e alegria as qualidades únicas que só vocês têm. Gente, todos nós possuímos talentos únicos. Não importa qual é o talento, importa que nós possuímos. E valorizar nossos talentos, nossas habilidades, as nossas conquistas, aquilo tudo que a gente já conseguiu construir e percorrer, puxa vida, como isso é bacana! A gente não tem que estar aqui se comparando com ninguém. Isso é totalmente anti-espiritual. Anti-espiritualidade. Seja você, reconheça o seu valor, reconheça as suas potencialidades, o que você ainda pode desenvolver e construir. Isso é espiritualidade. E essa reconexão, né, com a nossa essência nos permite realizar isso. Esse reconhecimento de habilidades, essa autovalorização. Honre sempre a sua verdade independentemente do que for, expresse sempre suas opiniões de forma clara e firme, foi o que eu acabei de falar. Não vestir personagem, seja você mesmo independentemente do que os outros vão dizer, você não precisa sair quebrando o mundo à toa, mas seja firme. Eu penso dessa forma, eu sinto desse jeito, está tudo bem, cada um está num ponto do caminho. Ser você mesmo é belo, é lindo de se ver. Você é único, saiba disso. Não existe, jamais existirá alguém como você em todo o universo. Olha que coisa espetacular isso. Quantos trilhões, vou usar trilhões, quatrilhões, quintilhões de seres habitam o universo? Todos únicos. Todos únicos. Como é extraordinária a obra divina. E você é único, eu sou única. E todos nós temos muito a colaborar com este mundo. Todos somos seres únicos, com potencialidades e qualidades únicas, personalidades únicas, histórias únicas, mas todos sem exceção. Estamos aqui para crescer e para evoluir, visando sempre a nossa expansão. Por isso, reconheça e aceite sua divindade interior, pois é nisso que está a sua espiritualidade. Por isso eu digo que espiritualidade está muito além de você ter ou não religião, pois a verdadeira espiritualidade já existe dentro de você. Você é sua própria espiritualidade.
Cada vez que eu acesso certos textos, certos conhecimentos, eu fico assim, meu pai do céu, a coisa é simples demais. Como é que conseguiram complicar tanto? Complicaram tanto porque sempre deixaram na nossa cara. A gente foi tão manipulado que a gente não conseguia olhar um palmo diante do nariz. Aqui são dois, né? 2 palmos. Um palmo diante do nariz. Nós somos a espiritualidade. Quando a gente interage com todo, como eu disse, agradece, contempla, nós vivenciamos a espiritualidade, que não precisa de templos, de talismãs, de rituais, de referências externas, não precisa de nada disso. Tudo isso pode ser suporte, pode, mas a espiritualidade é a tua conexão, de fato, com o teu eu superior. Fica aí mais um texto do Taylan Magalhães. Volto em breve com a continuação dele, com os 5 passos, né? 5 passos para quê mesmo? 5 passos para viver a espiritualidade no dia a dia. Tá bom, minha gente? Portal Filhos da Luz. Crianças, titia fica por aqui. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima.